porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Minha fé
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e por nossa reunião com Ele. Nós, na abertura de mais esta programação de redenção pelo poder, nós lemos aqui no Evangelho, na Epístola Universal de São Judas, no versículo 4, onde o apóstolo diz que se introduziriam alguns que já estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nós queremos compreender com todos os nossos telespectadores que, segundo as palavras do apóstolo São Judas, esse servo de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus e Pai, e conservados por Jesus Cristo. Este precioso irmão Judas, ele tentou lembrar que aqueles que uma vez soube que, havendo o Senhor salvo um povo e tirando-os da terra do Egito, depois Deus destruiu aqueles que não creram no profeta Moisés. E Judas continua dizendo que aos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram a palavra de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, ficaram assim reservados na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo de Deus. E contudo, disse São Judas, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades, isto é, envergonha as dignidades de Deus. Disse São Judas que estes dizem mal do que eles não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e são levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecem na contradição de Coré. Se nós buscarmos na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos descobrir qual foi o caminho de Caim. Caim foi aquele que tentou adorar a Deus, tentou agradar a Deus, mas de sua maneira. Ele não pôde, ele não tinha nenhuma revelação vindo da parte de Deus para oferecer a Deus um culto que viesse agradar a Deus. O caminho de Caim é procurar agradar a Deus, mas de sua própria maneira. E depois, não podendo agradar a Deus, então fica irado, fica nervoso e começa a perseguir
aqueles que pela revelação, pela fé, oferecem a Deus um culto melhor do que Caim. E esta colocação de Judas em relação ao prêmio de Balaão. Ai desses que caminham pelo caminho de Balaão. Balaão, no seu capítulo 16, no capítulo 16 de Números, nós vamos encontrar que Balaão foi aquele que amou o prêmio da injustiça e ensinou Balaque a maneira de como corromper Israel. Embora Deus não deixou que ele viesse amaldiçoar a Israel, mas Balaque deu para Balaão uma certa importância que ele não conseguiu ficar sem ensinar Balaque como enfraquecer o povo de Israel. E o caminho de Coré, a contradição de Coré, era enfrentar a Moisés, era resistir a Moisés. E desta mesma forma foi profetizado que nos últimos dias, assim como Jambres e Jambres resistiu a Moisés, também estaria resistindo à palavra de Deus nos últimos dias. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é precedida com a manifestação do anticristo. É precedida com as apostasias. Então nós temos aí a apostasia pessoal, e a apostasia moral, e a apostasia doutrinária. E das piores é a apostasia doutrinária. Porque a apostasia doutrinária doutrina, ensina as pessoas a fazerem certas coisas que elas pensam que estão fazendo certo, quando na verdade elas estão fazendo errado. O apóstolo São Pedro, no seu capítulo 2, ele faz referência dos falsos mestres, os falsos ensinadores, e Judas aqui no seu capítulo também diz que estes são manchas em nossas festas, nas festas de caridades, e banqueteiam-se conosco, e estes apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Estes, Judas disse que eles se introduziriam justamente para este mesmo juiz que caiu sobre Sodoma e Gomorra, o mesmo juiz que caiu sobre aqueles anjos rebeldes que foram reservados em prisões eternas até o dia do juízo. Essas mesmas condenações que caem sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinadores, sobre os falsos mestres. Esses que negam a Deus único e convertem a graça de Deus em dissolução. E aqui no seu capítulo, no versículo 25, a gente nunca viu na Bíblia um Deus trino. Todavia, nós olhamos e vemos
um Deus único. No versículo 25 de São Judas está escrito: ao único Deus Salvador nosso, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Muito bem, queridos e preciosos irmãos, telespectadores, apostatar-se é sair do seu lugar em que você deveria estar, é retirar-se. E uma das características da manifestação do anticristo é negar o Senhor Jesus Cristo, é negar que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a primeira característica da manifestação do anticristo. O segundo lugar é negar a revelação original da palavra de Deus e colocar na palavra de Deus interpretações, fazer com que a palavra de Deus fale o que ela, na verdade, não esteja falando. Esta é a característica do anticristo. Inclusive, o apóstolo São João, em sua carta, capítulo 1, ele diz: amados, não creais, versículo 1 do capítulo 4, sua primeira epístola. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E eu já tenho pregado aqui nesta emissora, eu já tenho falado aqui, que a forma da gente identificar o falso profeta é pela sua doutrina. A forma de nós identificar o falso pastor, o falso evangelista, o falso mestre, é pela sua doutrina, é pelos seus ensinamentos. O apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 36, ele disse que Deus fez Jesus ser Senhor e Cristo. Se nós negarmos que Jesus é o Senhor, nós estamos negando que Jesus seja Deus. Mas se nós afirmarmos que o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos afirmando que Jesus é o Senhor. E nós, para afirmarmos que Ele é o Senhor, nós precisamos de chamar Jesus de Senhor só se for pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode revelar para nós o senhorio em Jesus Cristo. Por isso que, com muita propriedade, quando o apóstolo São Pedro estava pregando, em Atos capítulo 2, em seus últimos versículos, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa diz respeito a vós, os vossos filhos, a tantos quantos estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Muito bem. Reconhecer o senhorio em Jesus Cristo é reconhecer Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O versículo 20 está lá a promessa: e eis que eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Essa é a observação do Senhor Jesus Cristo
em São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele disse isto, o Senhor estava sobre ele. O Senhor da glória estava sobre ele. Este é um dos maiores milagres. É você poder ver o Pai no Filho. É ver o Senhor no Filho. O Senhor da glória no Filho. Mas antes que viesse o Senhor Jesus Cristo, muitos se levantariam na comissão de anticristo, antipalavra, aquele que se posiciona contra Deus, contra a sua palavra, com o propósito de negar Deus, negar a sua palavra, negar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, negar a revelação dos apóstolos, negar a revelação que a igreja primitiva tinha, e foi a única coisa que eles tiveram para que o inimigo não pudesse posicionar contra eles. Pois o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, contra a sua igreja, que estaria edificada sobre esta rocha, sobre esta luz, sobre esta revelação, sobre esta palavra escrita, revelada, imaculada. Certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma sem que primeiramente revelasse o seu segredo aos seus servos profetas. São Mateus capítulo 17, versículo 11. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus teria que fazer com que esta palavra de São Mateus 17, versículo 11, viesse a cumprir. Deus, nesta última era, tem nos enviado o espírito e virtude de Elias para restaurar todas as coisas, trazer de volta aquilo que o diabo, através de muitos falsos profetas, através de muitos falsos ensinamentos, conseguiu fazer com que a apostasia entrasse. E a igreja está tão apostatada que distanciou de todos os princípios cristãos, de todos os princípios evangélicos, ao ponto de nós termos hoje as mulheres com seus cabelos cortados, usando shorts e vestindo suas calças esportes, contrariando a palavra de Deus, quando ela mesma diz que é uma coisa indecente, uma coisa abominável, uma coisa vergonhosa, que a mulher vista trajes de homem e os homens vistam trajes de mulher. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo a Timóteo, ele diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto e com pudor. São Pedro escreveu estas afirmações também. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, capítulo 11, ele disse que a mulher ter o cabelo crescido é uma honra, é honrosa a mulher ter o cabelo crescido. Mas o homem ter o cabelo crescido é uma desonra para ele. Deus tem nos enviado uma mensagem para nos trazer de volta, fugindo de toda esta apostasia evangélica, esta apostasia moral, pessoal e doutrinária. Em nome de Jesus Cristo, você deve ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Amém. Você está cansado
Ele pode te ajudar. Jesus Cristo está aqui, com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o teu coração, que as bênçãos vão chegar. O céu está se abrindo e o poder de Deus caindo. É a glória do Senhor em teu ser manifestando a vitória vencida. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nós, como seres mortais, estamos aqui nos esforçando para transmitir a este povo, a esta audiência, uma palavra que possa livrar esta gente do falso profeta, do espírito enganador, que haja um despertamento para a vinda do Senhor e, ao invés de se apostatar, voltar para aos princípios cristãos, aos princípios evangélicos. Ó Deus eterno, Pai de misericórdia, nós estamos orando, pedindo ao Senhor a confirmação do Evangelho sobre a vida de todos os nossos ouvintes, dando a cura divina, a libertação total e a revelação da Tua Palavra para esses dias nos quais nós estamos vivendo. Vivemos para ver a vinda do Senhor, a qual é precedida com a manifestação do Anticristo e com os falsos ensinamentos e apostasia da igreja. No nome de Jesus Cristo, salva esta família, salva esta casa, salva, Senhor, e liberta esta gente. No nome de Jesus, nós o pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Muito bem, queridos irmãos, vocês aí da cidade de Pau d'Arco, nós queremos convidar vocês para estar conosco logo mais às 18 horas no Tabernáculo da Fé, na rua 7 de setembro, aprendendo a fé para ser arrebatado. Portanto, vá você, leve sua família, e para nós será um prazer tê-lo conosco logo mais a partir das 18 horas. E aos nossos irmãos, nossas pessoas aqui, nosso povo aqui de redenção, nós convidamos vocês para estar conosco ali no Tabernáculo da Fé, na rua Mato Grosso, número 486, no setor Capuava. Nossos cultos são realizados ali todas as segunda-feira, às quartas e às sextas, aos domingos pela manhã e à tarde a partir das 18 horas. Nós convidamos você para estar conosco e convidamos vocês também para solicitar a mensagem. Escreva para nós e solicite a mensagem de volta à palavra original e nós lhes enviaremos gratuitamente a mensagem. Você pode ligar por esse telefone 3424-6219 ou 3424-8574. Solicite a mensagem de volta à palavra original e nós lhes enviaremos gratuitamente. Volta a estar conosco no próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.